como já foi pedido aqui, mas eu suplico, em nome de Jesus Cristo, conforme a promessa da tua palavra, que nenhuma palavra que saia da minha boca agora seja de mim, mas que o Espírito Santo me use para obedecer à ordem que tu mandaste. E eu peço de maneira muito especial que, em nome de Jesus Cristo, os anjos visitem cada pessoa, os que estão aqui, os que estão ouvindo esse vídeo, e que afaste qualquer coisa que esteja impedindo elas de entender, de ouvir, de sentir no coração delas a mensagem dessa noite. Pelo poder de Jesus que eu peço isso. Amém. Muito bem, vamos lá. A mensagem que nós vamos falar essa noite, que eu vou estudar com vocês, irmãos, fala sobre libertação espiritual, batalha espiritual, tá? Só que eu não vou falar no sentido figurado, no sentido assim, muitas vezes a gente vê na igreja e fala, né? Existe uma batalha entre o bem e o mal, as duas forças brigam pela nossa vida, a gente sabe que tem o inimigo e tem os anjos de Deus, mas a verdade é que a gente fala isso tantas vezes no sentido assim, né, figurado da questão, que nós esquecemos de prestar atenção que isso realmente é uma batalha e que ela não é fantasia, ela é real e ela está acontecendo o tempo todo na nossa vida. Eu apertei aqui, eu não sei se tá certo. Agora foi. Então, primeiramente a gente vai ler vários versos, eu coloquei aqui no telão, tá? Porque são vários, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Efésios capítulo 6, no verso 12, diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existem várias referências bíblicas que colocam que existe um poder sobrenatural que interfere na nossa vida e nas nossas decisões. Só que às vezes a gente esquece disso, ou não tem levado tão a sério assim. A Bíblia traz vários exemplos dos anjos. Anjos atuaram na Bíblia diversas vezes. E só porque a gente não vê eles hoje, olho a olho, cara a cara, na nossa vida, não significa que eles não existem. Hoje parece que a gente vive assim, ai que legal, né? Tem os anjos que nos protegem, tem os anjos do mal, mas a gente fica no meio do caminho. E a gente que é servo de Deus, nós estamos protegidos. Será que é assim mesmo? Será? Anjos na Bíblia muitas vezes estiveram presentes, com Adão e Eva, por exemplo, com Noé, quando eles vieram orientar para fazer a arca, para recolher os animais, para fechar a porta da arca. A Bíblia diz também em Gênesis 19, 13, onde eles foram avisar e salvar Ló da destruição, e eles avisaram e disseram: nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Onde mais? Para quando foi, né, a arrumar uma esposa para Isaac, os anjos foram lá e conduziram, apareceram em sonho para Jacó, alimentaram Elias, protegeram Daniel na cova dos leões e estavam presentes na ressurreição de Cristo. Em vários momentos da história nós vemos isso. Mas existe um livro que fala especialmente sobre esse assunto, te oriento a estudar, que se chama A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White. E ele escreve algo muito interessante a respeito disso. Não sei se você já se perguntou, quando a gente estuda a Bíblia, você vê que quando Jesus esteve na terra, muitas vezes ele expulsou demônios das pessoas. E várias, e a gente fica pensando assim, eu já me questionei, né? Por que naquela época tantas vezes tinha tantas manifestações assim? Mas veja o que ela fala no livro. O período do ministério pessoal de Cristo entre os homens foi o tempo de maior atividade das forças do reino das trevas. Durante séculos, Satanás e seus anjos haviam estado procurando, olha, presta atenção nisso aqui, controlar o corpo e a alma dos homens, para trazer sobre eles pecados e sofrimentos. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a concupiscência mais vil. Ou seja, existe, e a Bíblia relata diversas vezes, que há o poder sobrenatural de Deus e o poder sobrenatural de Satanás. Mas não precisa ficar com medo, não. Esse assunto é desconfortável, porque eu cresci na igreja e eu ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, ai, não vamos falar sobre esse assunto,
Porque isso é ficar falando, engrandecendo Satanás. Isso não é para tocar nesse assunto. Mas, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos e lembrar que nós estamos sim em um grande conflito. E que de maneira sobrenatural nós recebemos influência do mal na nossa vida. Só que às vezes a gente não tem percebido. Aliás, a maioria hoje não percebe que de fato é Satanás que está tentando te enganar, te enredar com armadilhas, praticar influência na tua vida para o mal. E como que ele faz isso? Vamos mais à frente. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos diversos testemunhos que existem na Bíblia, nas Escrituras, negam a existência e a operação do diabo e seus anjos. Qual que é a estratégia utilizada hoje? Primeiro é a negação, onde muitas pessoas dizem assim, não, isso aí é fantasia, isso aí é besteira. A gente vê, por exemplo, manifestação sobrenatural e as pessoas, isso aí é armação. Algumas são, claro. Mas a gente muitas vezes acha assim, não, isso não tem nada a ver. Por quê? Porque culturalmente foi colocado na nossa cabeça que Satanás só age quando existe aquela figura, né, tosca, da pessoa que, a pessoa está endemoniada, ela está gritando, ela está urrando, ela está agredindo. Gente, se eu perguntar aqui quantos de vocês já viram essas manifestações, eu estou na igreja a vida toda, eu nunca vi. É raramente. Satanás usa isso em momentos específicos. E aí a gente vai levando assim, não, isso aí não existe, isso aí não nos atinge, isso aí é só para quem se envolve com as coisas. É a negação. A segunda estratégia é fazer as pessoas pensar que não existe bem ou mal. Eu estou apenas seguindo as consequências das minhas escolhas. Não, tá tudo certo. Eu estou aqui porque faz parte do mundo. A minha família está uma desgraça, mas faz parte. A minha família fica doente o tempo todo, a gente não sabe o que é, mas isso faz parte. Os meus filhos não conseguem dormir e têm pesadelos. Não sei. A gente esquece que existe uma batalha pela nossa vida entre o bem e o mal. E também, até agora, Satanás tem se escondido, tem se ocultado um pouquinho. Mas, cada vez mais, ele tem se mostrado real, porque o tempo está chegando ao fim. E ele precisa correr para ganhar as almas. Deixa eu te chamar a atenção para algumas coisas importantes. Primeiro que você não precisa ter medo, porque Satanás é um nome que a gente escuta assim, fica, não fala esse nome. Gente, a raiz do nome Satanás significa advogado de acusação. É só isso, tá? É que a gente aprendeu aqui no português, parece que é uma coisa... Não, mas a origem é de advogado de acusação. Então é como se você estivesse diante de um tribunal, você cometeu um erro, Deus é o juiz, e Satanás, ele vem e te traz como a pessoa, como réu, e aí ele te traz e ele fala assim, olha, eu vim aqui acusar a Deus, porque a Thaís, ela pecou, porque ela voluntariamente me escolheu, portanto eu tenho direito sobre a vida dela. É isso que Satanás faz. Ele é o acusador, e ele reivindica domínio sobre a nossa vida quando nós o escolhemos. Então, durante essa batalha espiritual, Deus está ali e ele olha, e claro que nós temos culpa, né? Somos culpados. Mas nós podemos acessar o nosso advogado de defesa que já pagou por nós o preço, que é Cristo Jesus. Só que tem um ponto. Se eu não buscar a Cristo para justificar o meu erro, para pagar a pena que eu devo pagar, para pagar no meu lugar, ele não me resgata, porque eu não o escolhi. E aí a gente fica sofrendo a influência do inimigo. Agora, queridos, deixa eu chamar a atenção para vocês em alguns pontos que têm acontecido muito hoje, onde nós temos aberto portas para que o inimigo entre na nossa vida. Interessante lembrar que quando a gente lê a Bíblia, nós vemos Deus claramente falando que ele detestava qualquer tipo de atividade sobrenatural para o mal. Bruxaria, magia, adoração a ídolos, que é adoração a demônios. E a gente lê a Bíblia e fala, nossa, que absurdo. Como o povo de Israel podia fazer isso? Hoje a gente não se importa mais. Hoje a gente não vê ídolos. Hoje a gente não liga. Às vezes as pessoas falam assim, não, os ídolos hoje são tudo aquilo que a gente coloca em lugar de Deus. O tempo que a gente gasta. Também. Mas isso é mais sério, e eu vou te mostrar alguns pontos. Primeiro, gente,
que existe dentro da nossa casa objetos que são adoração a Satanás e a gente não percebe. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 7, 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem tomarás para ti. Olha aqui. Para que não te enlaces neles, pois é abominação ao teu Deus. Aí vem a ordem de Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado assim como ela. Olha o que Deus está dizendo. De toda detestarás e de toda abominarás, porque amaldiçoada é. Ah, não, mas é só para aquele tempo na Bíblia. Hoje eu posso ter diversos objetos de adoração a Satanás na minha casa que não tem problema. Não tem problema, mas não é isso que a Bíblia diz. 1 Coríntios. Mas que digo? Que ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Isso aqui quer dizer, eles as dedicam. E aí vem a ordem. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Quem estava sacrificando? Era a pessoa ou era outro? Era outro. Mas a Bíblia é clara em dizer assim, ó, eu não quero que você pegue isso que foi dedicado, para que vocês não se tornem participantes com eles. Para que vocês não se tornem. Exemplos. Thaís, ok, mas o que isso quer dizer? Exemplos, o que são considerados hoje objetos abomináveis? Qualquer objeto ocultista, usado em práticas ocultistas. Hoje tem gente que tem livro de magia, de mágica, de fantasia dentro da sua casa e acha que não tem problema nenhum, sendo que a Bíblia é muito clara em dizer que isso é adoração a demônios. Quaisquer discos, fitas, pôster, camiseta, etc. de rock. Não vou nem entrar no mérito, tá? Sobre esse estilo musical. Isso já deveria ser muito óbvio. Qualquer material de jogos de fantasias e temas ocultistas, como RPG. Jogo de celular onde as pessoas ficam jogando e tá tudo certo. Aí você vai ver, tem personagens que são adoração a demônios. Quaisquer artefatos... Gente, eu tô falando rápido porque é pouquinho tempo e eu quero passar o assunto. Mas, rapidinho, depois, se você quiser esse conteúdo, eu posso passar para vocês, tá? Quem também quiser que estiver na internet, deixa um comentário lá, me marca que eu mando. Quaisquer artefatos de religião orientais. Hoje está muito popular. Porque assim, a minha alma tem que se conectar com a natureza. E eu tenho que estar... Cuidado, tem que buscar a fonte. Como pequenas estátuas de deuses que as pessoas compram como souvenirs quando viajam. Você já recebeu um presentinho de viagem? Que é um ídolozinho ali, só representando? Pois é. Pinturas ou estátuas, qualquer literatura, fitas de mensagem da nova era e assim por diante. A lista é interminável. Exagero? Superstição? Será que é paranoia? Será mesmo? Talvez você esteja ouvindo e falando, não é bem assim, isso aí é exagero, isso aí não tem nada demais. Será mesmo? Olha como Deus tratava esse assunto de maneira muito séria na Bíblia. Olha como Deus falava. Ele não achava que era algo sem importância. Olha só o que aconteceu com a história de Josué. Josué estava lá com o povo, Deus tinha abençoado e tal. E daí eles tinham que continuar a batalha. Eles tinham a promessa que Deus ia entregar os inimigos nas mãos deles. Mas Deus não entregou. E eles perderam. O que aconteceu diante da promessa de Deus? Aí o Senhor revelou para Josué e disse, Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Porque Deus deu uma promessa de vitória e proteção. Aí eles foram lá e não tiveram a vitória. E aí Josué, desesperado, começou a chorar, mas Senhor, tu nos prometeu. E Deus, não estou entendendo. Por que tu está chorando? Eu fui muito claro. Israel pecou. Transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado e tomaram da maldição e furtaram e mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Agora olha só, por causa disso, os filhos de Israel não puderam resistir diante dos seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares a maldição do meio de vós. E aí Deus dá a ordem, santificai-vos agora,
Porque quando você dá liberdade, quando você abre portas para Satanás entrar na tua casa, na tua vida, na tua sala, no teu celular, Satanás vem diante de Deus e reivindica a tua vida para ele. E ele fala: eu vou plantar desgraça, eu vou plantar dor, eu vou levar sofrimento, eu vou cegar, eu vou fazer com que o casamento chegue, porque me escolheram. Gente, isso é muito sério, muito sério. Agora olha só, que atitude nós devemos tomar em relação aos objetos? A Bíblia é muito clara. Quando os efésios eles se converteram, existia muita adoração a ídolos, muita bruxaria naquela época. O que eles fizeram no final ali do verso? Muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Por que a Bíblia trouxe isso? Porque não importa o valor que você tem. Ai, mas eu tenho uma estátua que eu ganhei, que é um símbolo, blá, 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 é muito cara. Não importa. Nos importa obedecer a Deus. Nos importa seguir a Deus. Se você quer libertar e dedicar a sua casa, você precisa se livrar desses objetos. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso não é brincadeira, não deve ser tratado de maneira leviana. O que mais hoje que abre portas para Satanás na nossa vida? Questões de ocultismo. Hoje as pessoas falam muito sobre os chakras, sobre como tem pontos, né, do nosso corpo, da nossa mente, hipnose, horóscopo, leitura de cartas, livros. Tudo isso a gente deve prestar atenção. Agora, queridos, o que está acontecendo? O que está acontecendo com nós cristãos? O diabo está brigando pela vida das crianças e dos jovens. E a gente acha que está tudo bem. Não é só pela vida deles, a nossa também, tá? Isso aqui se aplica para todos nós. Mas, querido, Satanás está gritando, está atacando. Você nem sabe o que seu filho ou você, o que seu amigo, o que você está assistindo no celular e acha que é normal. Crianças são muito preciosas para os demônios e não é por acaso que tantos desenhos animados, brinquedos infantis e filmes contém réplicas de demônios. Olha só esses exemplos que eu coloquei aqui. Gente, isso aí para vocês, engraçadinho, né? Engraçadinho, vários personagens. Eu fiz uma pesquisa, não tinha nem como colocar aqui, era muita coisa. Mas tudo isso não é inocente. Satanás tendo acesso à tua vida, à tua casa, aos teus filhos. Olha só, cada vez mais cresce os filmes que fazem sucesso, que são monstros, mortos-vivos, zumbis, todos eles remetem a rituais sobrenaturais de adoração a demônios. Mas só porque são bonequinhos bonitinhos, só porque são monstrinhos. Ai, são monstrinhos, tudo bem. Isso aqui parece um personagem divertido, mas é só brincadeira. Eu lembro de uma vez que os meus pais, eles nunca deixaram a gente assistir televisão lá em casa. Eles eram bem radicais e hoje eu agradeço. Eu lembro que tinha o episódio do Chaves, todos vocês devem conhecer. E aí meus pais não deixavam a gente ver porque eles não concordavam com os ensinamentos lá. Uma mulher que agride um homem, uma mulher que recebe um homem na casa dela, uma bruxa que na verdade não era bruxa de verdade, porque as crianças só achavam que era. Uma disfunção de relacionamento, meus pais não deixavam a gente olhar. Aí um dia eles falaram: ai, que exagero, né? Pode olhar. E aí foi justamente um episódio em que tem um cachorrinho na vila, talvez vocês conheçam. E o nome do cachorrinho era Satanás. Ai, gente, coisa de criança. E aí, o que acontece com a televisão ligada? Eu lembro que os meus pais... Eu era criança, eu achei que não tinha nada demais. E quando a minha mãe ouviu, ela veio correndo da sala: desliga agora! A gente ficou assim: mãe... Gente, fica o episódio inteiro as crianças gritando o nome de Satanás, porque eles estavam chamando o cachorrinho. Porque no episódio tem uma bruxa, mas ela... ai, ninguém sabe. Gente, Satanás armando para que as crianças fiquem invocando Satanás para sua casa. Palavras têm poder, a Bíblia diz isso. Mas a gente faz o quê? Ah, não, é inocente. Ano passado viralizou essa série aqui, que, gente, eu não consigo... Gente, me desculpa, eu não estou aqui para ofender nem para julgar ninguém. Se eu estou falando alguma coisa que aconteceu com você, que está assistindo, com alguém aqui, eu só estou fazendo o que Deus mandou, tá? Não é nem fácil eu estar vindo falar aqui. Eu pensei 1000 vezes se eu ia falar sobre esse assunto. Mas, gente, eu não posso desobedecer a Deus. Ele já está falando isso há tempo. Então, tem muito assunto sobre, mas nessa noite tive que fazer um resumão. Mas não é nada de julgamento com ninguém. Só que, gente, o que eu vi de pessoas fazendo... Olha ali, o tema de aniversário. Gente, isso aqui é normal?
É normal ter um caixão para que as crianças tirem foto dentro de um caixão? Sendo que a simbologia de adoração a demônios é a morte? É normal? Temas de aniversário, a lembrancinha são caixões. Essa série toda ensinando bruxaria para as crianças. Você acha isso normal? Você acha que um ritual claro de adoração é normal? Que não tem problema? Você acha que isso não vai influenciar a sua vida ou da sua família? Mais filmes de sucesso, só olha para a capa e vê quem está sendo adorado aqui. Quem está sendo convidado para fazer parte da vida? Harry Potter. Eu canso de ver pessoas da igreja falando, eu sou da fã desse aqui, que eu nem sei porque eu nunca vi. Porque, como eu disse, meus pais não deixavam. Mas eu sou fã. Eu sou, sei lá, Magnólia, Fiolha, sei lá como é que é o nome. Mas tem um nome lá das tribos. Eu sou dessa aqui. Eu vou usar essa fantasia. A pessoa vai viajar e fica tirando foto lá nas réplicas de Harry Potter. Bruxaria! O que a Bíblia fala sobre isso, irmãos? Eu poderia trazer 300 versos aqui falando. Mas Satanás está entrando na nossa vida, na nossa casa, e a gente não se importa. Olha esses filmes que fizeram grandíssimo sucesso. Todas as capas demoníacas e fazendo rituais satânicos. Eu convido você a estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre como é que era a adoração a demônios que a Bíblia fala na época de Israel. Gente, é a mesma coisa que hoje, gente. Só métodos diferentes, a mesma coisa, os mesmos símbolos, as mesmas coisas. E se você for estudar a história do povo de Israel, por exemplo, assista alguns vídeos do pastor Rodrigo falando sobre isso. Ele falava como Israel se contaminava com a adoração a ídolos. Não era porque eles queriam pegar um objeto, é porque eles deixavam essas coisinhas entrar e falavam, gente, é só um filme. Gente, é só um desenho. Eu quero ver os Vingadores ali, que tem o cara fazendo o símbolo da bruxaria, a bruxa invocando, fazendo um ritual satânico. Não, é porque todo mundo está vendo. É divertido. Esse filme aqui claramente faz alusão o tempo todo a Jesus e Satanás. Mas a gente fica assim, nada a ver. Claramente uma zombaria. Acho que já deu para entender, né? E último ponto que eu não queria deixar de fora, gente, é um ponto que eu fiquei chocada quando eu aprendi. Eu comecei um estudo sobre isso já faz alguns meses, porque Deus me falou e Deus precisava responder algumas orações e Deus me conduziu para esse ponto. Você sabia que existem maldições hereditárias? Você sabia que existem espíritos de demônios que ficam trazendo desgraça para as famílias de geração em geração? E eu posso te dizer isso porque, por exemplo, você pode pensar assim, Thaís, na minha família sempre tem alguém envolvido com drogas ou viciado em bebida. Você acha que é casualidade? Os pecados, eles vão sendo transferidos de pai para filho, até que uma geração fala assim, eu encerro esse ciclo aqui e me entrego para o sangue de Jesus Cristo para que essa maldição quebre. Olha só o que diz, o que a Bíblia falou em Neemias 9:12. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé. E olha esse trecho aqui. Fizeram confissão pelos pecados e pelas iniquidades de seus pais. Eu vou só citar esse verso aqui, gente. Mas a Bíblia várias vezes diz assim, e Deus vai abençoar a geração daqueles que buscam o Senhor, mas vai amaldiçoar aqueles que desonraram o Senhor. Até que alguém da família, da geração, quebre esse ciclo, pedindo perdão pelas gerações passadas e clamando pelo sangue de Jesus, para que agora Jesus tome conta da sua família e da sua vida. E isso é sério. Isso é bíblico. Ler a Bíblia e buscar a Deus é um mandamento, não é opcional para o cristão. Não existe estar no meio termo. Não existe, eu sou cristão, portanto estou protegido. Eu sou cristão e nada me atinge. Será? Ser cristão não deveria nos proteger de sofrermos ataque? Nós não deveríamos estar livres de qualquer ameaça? Aí eu te pergunto, quem era Judas? Judas não andava com Jesus todo dia? Judas não falava com ele? Judas teve alguma manifestação sobrenatural, demoníaca, onde ele bateu, onde ele gritou? Não. Mas veja o que a Bíblia diz. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E Jesus disse, o que você está para fazer, faça depressa. Mais um. Pedro não traiu Jesus. Pedro foi um dos principais discípulos.
Mas ainda assim, Jesus voltou-se para Pedro e disse: afasta-te de mim, Pedro? Não, afasta-te de mim, Satanás. Eu e você, nós não estamos livres de receber influência. Nós só estamos livres do inimigo se nós estivermos conectados com Cristo. Cada um de nós precisa estar firmado na grande rocha. Se nós estivermos entregues nas mãos de Cristo, nós estaremos seguros e protegidos das influências, das maldições na nossa vida, mas precisamos estar com Ele. Salmos 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temer a Deus é obedecer a Deus, estar conectado com Ele. Aí nós teremos a proteção. E agora eu encerro falando sobre que você não precisa ter medo. A mensagem de hoje foi um alerta. A gente precisa abrir os olhos. O tempo do fim está chegando. E nós estamos dando permissão para que Satanás e os demônios influenciem nossa vida, nossa família, nosso futuro. Mas há muito mais poder no nome de Cristo do que no do inimigo. Só que eu não consigo, é ilusão, não cai nessa ilusão. Também não precisa ficar com medo. Ai, tô com medo agora de ir para casa, a Thaís falou muito em demônios, eu não gosto. Não precisa ter medo, não. Eles só querem ficar no teu ouvido aqui, ó, plantando desgraça, tua vida. Mas não precisa ter medo, porque o sangue de Jesus, ele te liberta. Um anjo, sabe por que Satanás ele tem tanto medo? Porque se você tiver consciência da batalha espiritual que você leva, você vai começar a clamar a Jesus e ele perde. Porque ele não resiste a uma oração de fé ao sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, anjos ficaram no túmulo brigando, né? O Satanás não queria que Jesus ressuscitasse. Mas eis que no dia, um poderoso anjo, com a voz que fez a terra tremer, disse: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Aquele que havia adquirido o poder de vencer a morte e a sepultura saiu da mesma como conquistador, em meio a contorções da terra, clarão dos relâmpagos e o rugido dos trovões. Amém? Queridos, na prática, o que Deus, qual que é o objetivo da mensagem dessa noite? Faça a libertação da força e da influência de Satanás na tua vida. Vai para tua casa e faz uma limpa de qualquer objeto que seja adoração a demônios e se livre disso. Ah, meu filho vai reclamar? Meu filho vai reclamar porque eu vou tocar fora as revistinhas de bruxaria, o jogo, isso e aquilo. Abençoa a vida do teu filho. Eu não gostava que meus pais não deixassem eu ver Chaves, o que tem? Ou ver outros desenhos. Mas hoje eu entendo. Livre-se dos objetos em adoração. Tome a decisão de não abrir a tela da sua televisão para adorar a Satanás. Abençoe a sua casa e a sua vida clamando o sangue de Jesus. Porque nele há poder. Eu encerro. Só contando uma experiência pessoal. Rapidinho, 2 minutos. Eu sou da igreja a vida toda. E eu sempre achei, né, que essa coisa de batalha espiritual era tipo assim, para quem se afasta muito de Deus e tal, tudo mais. Só que uma coisa que acontecia com a minha vida constantemente é que eu tenho muitos sonhos. E eu lembro desses sonhos e eu vivencio esses sonhos. Eu achei que era com todo mundo, até eu descobri que não. São algumas pessoas que lembram dos seus sonhos. Todos nós sonhamos, mas muitos não lembram. O que geralmente é o mais comum. Só que eu sonhava muito. Só que tinha um além. Eu sentia o que eu sonhava. Então, se eu sonhava que eu estava desesperada, se eu sonhava que eu tinha batido o dedo, eu acordava com dor no dedo, era muito real. E tinha uma coisa que acontecia, que toda noite eu tinha pesadelo, e isso foi se intensificando nos últimos anos, assim. Toda noite, pesadelos horríveis, 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 com mortes, com demônios, vivia sonhando que estava me afogando, tsunami, morro de medo. Sempre achava que uma tsunami ia me pegar e tal. Aí, ano passado, comecei a orar muito, clamar muito a Deus, e Deus me conduziu para estudar sobre batalha espiritual, e Deus me revelou muitas coisas. Eu comecei a tirar os objetos que tinha em casa, que não era nada demais, mas eu descobri, olha isso aqui tem um símbolo, isso aqui é de adoração, isso aqui é místico e tal. Eu comecei a limpar. Só que os pesadelos, eles não saíam. E todas as noites eu tinha pesadelos de morte, de demônios, de ataque, todas as noites. E eu estava com medo de dormir. Mas isso já vinha há tempo, a gente se acostuma. Aí eu e o Gregor, a gente falou assim, ó, isso é ataque, eu preciso me libertar.
E sabe por que eu descobri? Porque tinha portas abertas que eu deixei o diabo entrar na minha vida sem perceber. Com uma televisãozinha aqui, um filmezinho aqui, uns eventos que eu fui, que tipo, opa, tem uma mensagenzinha aqui, portas de entrada. Satanás estava na minha vida. A gente levanta às 5 da manhã para orar e muitas vezes eu voltava a dormir. E quando eu voltava para dormir, eram os piores pesadelos, horríveis. E aí a gente começou a orar e falou assim, não, só um pouquinho. A Bíblia diz que se a gente dedicar a nossa casa, a nossa vida a Deus, Ele expulsa os demônios. E aí toda noite antes de dormir, a gente começou a fazer o quê? Pegava a Bíblia, passava pela casa, dedicando a casa ao Senhor. Irmãos, levou 2 semanas de luta espiritual. Umas 2 semanas. Toda noite, nós clamávamos a Deus para que Ele limpasse a nossa casa, limpasse a nossa vida. Nós líamos uns salmos, o Salmo 91, de poder de Deus. Foi uma luta. Você pode acreditar ou não, mas Deus sabe. Literalmente eu sonhava, tinha pesadelos à noite que eram os demônios que estavam me atacando. Mas em 2 semanas de oração perseverante, nunca mais eu tive pesadelos de novo. Amém? O sangue de Jesus, irmãos, Ele quer nos libertar. E se você quiser que a sua família, que a sua vida seja abençoada por Deus, talvez você esteja recebendo ataques de Satanás, trazendo discórdia, desgraça, vícios, afastamento de Deus, porque você abriu portas para o inimigo, mas o sangue de Jesus pode te libertar. Deus, obrigado pelo chamado que Tu fizeste na nossa vida, que nesse momento decisões tenham sido tomadas, que nesse momento vidas tenham sido renovadas com a decisão de pertencerem somente a Ti. Nós somos chamados e nós aceitamos o Teu chamado, escolhemos ficar do Teu lado, escolhemos limpar a nossa vida de qualquer influência demoníaca que esteja presente na nossa vida, na nossa família. E nós suplicamos pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo que haja libertação hoje nas nossas casas. Nos entregamos completamente a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados e traga bênção, luz, alegria e amor nas nossas vidas, nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.